Perfil está de volta conversando hoje com Alexandra Joy Foreman, que é Personal Historian. Alexandra, a gente no bloco anterior falou sobre os tipos de história que são contadas, de que forma, as pessoas que te procuram para fazer esse trabalho, que você disse que tem perfis muito variados. E eu queria saber de você também como é que esse trabalho é elaborado em termos de tempo. Quanto tempo você precisa para ajudar uma pessoa a criar essa estrutura? Você falou que tem trabalhos até de 300 páginas, que aí é uma história muito mais elaborada. Mas, em geral, quanto tempo leva esse trabalho? Sabe, eu vou responder assim. Eu acabei de mudar para Urca. E é um bairro tão interessante que faz parte da cidade, né? Mas era a primeira rua da cidade existe lá. E a cidade vai fazer 450 anos agora, nesse ano que vem. É verdade. E, então, eu acho que leva muito tempo para contar uma história. Urca vai fazer 100 anos daqui a pouco. Eu estou muito interessado em, de alguma forma, trabalhar com isso, porque pode ser um personal history de um bairro, né? Ou de uma comunidade. E há pessoas na Urca, inclusive, que vivem lá talvez há mais de 50 anos, porque são pessoas que não querem deixar o bairro, né? Sim, em média eu acho que é 35 para 40 anos. E são muitas pessoas que são lá várias gerações, né? E eu estou agora oferecendo oficinas, por exemplo, na Urca, onde a gente faz exatamente isso. Trabalhamos em grupo para contar histórias individuais, mas eu estou querendo ver se talvez vira uma coisa mais da comunidade mesmo. E por quê? As pessoas hoje em dia mal se falam um com o outro. A gente tem 11 pessoas na oficina que não se conheciam, antes mesmo sendo vizinhos, né? E nesse momento da história geral, eu acho, do mundo, a gente realmente precisa contar histórias e precisamos ouvir mais os indivíduos. A gente esquece. E a linguagem tem escalado a ser uma coisa muito mais agressiva. É impressionante quando você tem um grupo de pessoas reunidos e eu, por exemplo, dou exercícios onde eu peço para eles escreverem listas que acham elegante, o que acham difícil para falar, o que tem a ver com árvores floríficas, várias listas de vários tamanhos, e eles trazem palavras que representem valores pessoais. Acaba sendo uma coisa linda, uma sala cheia de palavras, tipo bolhas, com essas memórias, com essas intimidades, né? Refletindo a personalidade de cada um, de cada um. E aí as pessoas começam a ver o outro como uma pessoa, assim, muito humana. Aí você disse que as pessoas, hoje, mesmo sendo vizinhas, por exemplo, pouco se falam. Sim. E isso, alguns anos atrás, era muito mais comum que as pessoas frequentassem a casa umas das outras, né, naquela região. Isso. E mesmo em relação a contar as suas histórias, eu acredito que as pessoas tinham um hábito muito mais ou de passar de geração em geração aquilo que acontecia na história das famílias. Muitas pessoas, inclusive, faziam diários, né, registrando os momentos, e isso parece que se perde um pouco, talvez até por causa da tecnologia, que deixa tudo muito rápido hoje em dia e acaba se perdendo esses momentos. Né? Mas as pessoas me trazem esses diários, correspondências de anos, né, dos pais, dos avós, uma coisa muito linda. E realmente a gente tinha um dom de escrever, de se comunicar muito melhor do que a gente tem agora. Então, agora preciso de prática, às vezes preciso de um coach, né? É verdade. E as pessoas chegam lá. E o valor é que eles têm um legado para deixar, né? Isso é uma das coisas que é o benefício de fazer esse trabalho, é que você está criando um objeto que dura para sempre, que outras pessoas podem ler e dar acesso àquela história mais longa. Mas também tem o valor no momento que você se reinventa como autor, né? Você se solta dos mitos pessoais que tinha, que você vai revisitando, reescrevendo, não precisa permanecer naquele papel de sempre, né? Naquela relação com os outros da família que sempre tinha. E você vai se inventando de uma forma nova. Então, eu acho que é uma coisa que tem muito valor para o indivíduo no momento, né, de transformação e de criar um espaço futuro
para trabalhar, para criar. E você fala sobre a pessoa se inventar ou se reinventar através dessas histórias. Você acha que, no caso do Personal History, existe uma necessidade de se manter fiel ao que realmente aconteceu, ou a história que é contada pelo indivíduo é uma forma como ele enxerga aquilo, pode haver alguma coisa até que talvez ele fantasie, ou que ele tenha na cabeça dele de uma forma diferente do que realmente aconteceu? É permitido ter essas variações? Claro. Claro. Não, é interessante porque uma pessoa talvez venha com alguma coisa que a mãe falou quando era criança, né? Estou pensando num instante, eu acho que ele vai me deixar falar, né? Que a mãe falou que ele nasceu aquário, então ninguém ia entender ele para os próximos 100 anos. Aí ele ficou com essa ideia na cabeça durante esse tempo todo. Aí você começa a ver que foi uma coisa dita por uma pessoa. Um outro exemplo que eu li recentemente no New York Times era sobre uma mulher, que ia casar. Mas quando ela era menina, a mãe dela morreu. Antes de morrer, ela escreveu cartas para a filha, para todas as ocasiões que vinham na vida dela. E a filha ficou muito preocupada com isso, porque ela não gostava de abrir, né, a carta no momento do casamento, por exemplo. Era uma coisa muito fixa que eu lembrava de um tempo muito difícil para ela, com muita dor. Aí ela não sabia como lidar com isso. A ideia de ter essas cartas era maravilhoso, mas eles estavam interrompendo a própria vida dela. Então, afetavam, né, esses momentos muito. Importantes para ela. Aí eu acho que ela decidiu guardar todos para abrir no momento que ela achava bom para abrir. E ter essa ligação com a mãe, a presença da mãe a vida toda, foi uma coisa maravilhosa, mas que também era um pouco demais. Era difícil para ela, né? Momento. E como é que você vê o mercado para os profissionais que ajudam a contar essas histórias? Como ele é no Brasil? Já existe gente, além de você, capacitada para oferecer essa ajuda? E qual a diferença, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, o que já acontece lá? Tá. Nos Estados Unidos, eu sou afiliada a uma associação de personal historians. Eu acredito que tem 650 por aí historiadores pessoais, alguns deles fora dos Estados Unidos. Tem muitos na Canadá, tem muitos na Austrália, tem poucos na América Latina. Tem um na Argentina, por exemplo, e eu encontrei uma pessoa que veio nós encontrar lá na associação, que é de Curitiba. Agora, todo mundo trabalha no jeito particular deles, né? Então, uma coisa que ele tem um trabalho onde ele faz vídeo. Ele filma a pessoa contando a história, ele transcreve diretamente e cria um livro da transcrição. É uma forma diferente de elaborar essa história. Sim. Agora, eu também trabalho com filme, eu faço filmes onde eu faço as entrevistas também muito guiadas, né? Para contar a história de cada um. Não é tão diferente do que isso, mas eu descobri que leva pelo menos 2 horas para contar a história da vida toda e que é uma coisa... Talvez 2 horas seja até pouco, dependendo da pessoa, pouco, né? Claro, mas para fazer um filmezinho, né, tem que ser feature film length. E eu busco não contar, não é uma coisa do currículo, da autobiografia, tanto quanto da intimidade da pessoa, como é que ele saiu carregando a bagagem dos ancestrais, né, e trazendo para frente quais eram os momentos que definiram ele. Porque algumas pessoas podem confundir essa história pessoal com a biografia, por exemplo, que muitas vezes existem biógrafos profissionais, né, que contam a história de vida de outras pessoas. O que você definiria como a diferença principal entre a personal history e a autobiografia?
ou biografia que você mencionou, né? Que já é um tópico, um tema um pouco complicado no Brasil também. Não, o personal history é um indivíduo contando a história própria, analisando, revendo, escrevendo a história própria da vida deles, mas em tamanho contido. Não são os fatos da vida, os fatos a gente sabe são coisas que mudam um pouco, dependendo da perspectiva, e isso dá o espaço para fazer um mergulho mais profundo na vida, nas próprias emoções, nas temas mais importantes da vida. Não é mecânico, né? São os fatos que mais marcaram essa pessoa individualmente que vão guiar essa personal history. E muitas vezes olhando para o futuro, né? Guiar eles para saber. Muitas pessoas vêm para escrever as memórias depois de um pai morrer. É engraçado, né? Porque eu acho que é um momento de refletir muito na mortalidade, na própria vida, de tentar fazer senso da vida e de ganhar uma certa autonomia. Nas oficinas, por exemplo, a minha parceira é uma psicanalista. O trabalho é muito diferente do que a psicanálise, né? Porque a gente está preparando essas histórias para um público. Então, é uma maneira de olhar, de forjar, de esculturar uma história bem contada para dar senso àquela vida. Em geral, quem é esse público? São pessoas próximas, familiares, ou pode ser qualquer pessoa da sociedade? Qualquer pessoa da sociedade, de 18 anos para... Eu tenho uma cliente agora que tem mais do que 90. Tem um de 100 anos que também tem uma história muito linda. Então, não, são de todos os tamanhos, realmente. Pode ser do interesse de qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que tem uma história para contar. E antes da gente encerrar, Alexandra, eu queria saber de você, se você já está fazendo ou pensa em fazer a sua história de vida, se você já está elaborando isso. Já estou há muito tempo elaborando isso e é a coisa muito difícil para fazer, realmente. A minha vida, nós mudamos muito de lugar para lugar, as minhas memórias são coloridas, são memórias que parecem, eu acho que muito de criança ou porque não tem lugar fixo. Eu tenho uma amiga que é poeta que lembra, as memórias dela vão até o berço, antes de ela captar a linguagem que os pais falaram. Então, e ela acha que isso é por causa de viver numa casa só o tempo todo e que os objetos da casa e os cantos da casa, as próprias paredes, seguram essas memórias. Eu acho que isso muitas vezes é verdade. A gente trabalha muito em cima de documentos, de cartas, de objetos, de fotografias por causa disso. E com uma equipe também de psicanalistas, de jornalistas, de designers gráficos, de cameramen, é uma coisa que envolve muitas pessoas, né? Para uma história muito íntima, muito cuidadosamente, carinhosamente. E você viveu em lugares que te marcaram muito, mas que ao mesmo tempo são tão diferentes entre si, né? Se a gente falar dos Estados Unidos, do Timor-Leste, do Brasil, você deve ter registros muito fortes desses lugares na sua história, né? Muito fortes, de linguagens diferentes, de culturas diferentes, de sonhos que vêm de uma maneira diferente, né? De mitologia de cada cultura. E a minha família começou a mudar bem antes das minhas mudanças, né? Então, era uma família nomádica que morava na diáspora, que veio da Sibéria para a China, para o Brasil, né? E eu acho que isso influencia até na comida que a gente come, né? Na sua personalidade, né? No que você se tornou. Com certeza. Nos gestos, né? No modo de falar, características, nos valores. E tudo isso reflete na escrita. Bom, Alexandra, eu queria te agradecer muito essa entrevista aqui no perfil na TV Alerj. Espero poder ver a sua personal history também, que todas as pessoas tenham acesso e que possam também contar com a sua ajuda para escrever suas próprias histórias. Super obrigada. Muito obrigada mais uma vez.
Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!